Nós vamos convidar agora uma pessoa muito especial para a gente também. Faz parte aqui da IEQ-SED, Uberaba. Amanda Mello. Amanda Mello tem 30 anos, é formada em publicidade e propaganda e o sonho de ter a própria empresa começou aos 11 anos, quando ela começou a vender chocolates na escola. Ela chegou a vender mais de 100 chocolates na escola, para ter sua própria fonte de renda. Depois de 7 anos empreendendo, Amanda também trabalhou no shopping até começar a se dedicar somente a seu blog. Assim se formou. Foi uma das primeiras influencers digitais. Na época não existia essa área. Depois de 4 anos trabalhando somente como influente, ela abriu seu próprio negócio, surgiu uma oportunidade e hoje ela é sócia proprietária de 3 lojas da Morana, uma rede de franquia com mais de 300 lojas espalhadas pelo Brasil, uma em Uberaba e 2 em Ribeirão Preto sob a sua direção. Além de também empreender com óleos essenciais, ela continua trabalhando como influenciadora, tendo mais de 10 parceiros fixos nos segmentos da moda, beleza, saúde e bem-estar. Amanda, seja bem-vinda. Obrigada. E com um carinho muito grande, nós convidamos a Helena Silva, também membro daqui da Igreja Quadrangular, sede de Uberaba. Helena, ela saiu da CLT, trabalhou por mais de 15 anos, com carteira assinada, e se transformou numa grande empresária, diretora da franquia Óticas Diniz, aqui de Uberaba, saiu da sua zona de conforto, veio para uma cidade desconhecida, desbravou, hoje é proprietária de uma das maiores óticas da nossa cidade, maior rede do varejo de ótica do Brasil. Nascida em São Paulo, há 10 anos aceitou o grande desafio e assumiu a direção da Óticas Diniz de Uberaba. Seja bem-vinda, Helena. Como se diz o pastor Eduardo e a pastora Rejane, vocês estão em casa. Bom, vou fazer a primeira pergunta, então. Eu acredito que empreender é uma ação, mas ela requer comportamento. O que vocês acreditam que seja o principal comportamento de uma pessoa que nasceu para empreender? Boa noite. A gente ficou um pouco ansiosa, tá, gente? Né? Olha, eu acredito, eu até mandei um áudio para a Carol contando um pouquinho da minha história, e eu acho que talvez tem aquela frase, né, de quando a gente ama o que a gente faz é mais fácil. Eu acredito sim que tem que ter muito amor, porque vão ter dificuldades, mas quando a gente quer estar, igual o pessoal que está aqui hoje, né, a gente está um passo à frente quando a gente está buscando novas conexões, quando a gente busca um network. A primeira parceria, né, paga, eu sempre gosto, tem até um vídeo contando isso, sobre a minha história, que quando eu comecei, como a Carol falou, até um primo brincou, nossa, mas isso que você está fazendo é hobby, porque eu escolhi, né, eu formei e pedi ajuda para meus pais para continuar buscando esse sonho, então parei de trabalhar, não tinha mais a minha renda, precisava da ajuda deles para acreditar nesse sonho. E aí, toda oportunidade, eu falava, vou estar lá. E eu lembro que, quando apareceu a oportunidade, estava chegando um cinema novo aqui em Uberaba, o Renato começou junto comigo, ele falou assim, Cat, vai ter uma entrevista lá, esse cinema vai chegar aqui em Uberaba, eles vão pagar R$50, que até então estavam os dois procurando qualquer rendinha extra, né, porque os dois eram acostumados a trabalhar muito, mas a gente estava acreditando no nosso sonho. Ele falou, vamos. Eu pensei, não, eu falei para ele, assim, claro que o dinheiro é sempre uma boa, né, mas eu tinha a ajuda e o suporte dos meus pais, mesmo tendo só o que eu precisava, que é uma frase que eu até falo do meu pai, mas eu falei, é a oportunidade de fazer, né, de conhecer pessoas, né, e eu estava pouco tempo trabalhando como influenciadora, então quando eu sentei na mesa, tinha várias pessoas, era um questionário que eles estavam fazendo para poder trazer, um estudo, né, para poder trazer o melhor para a cidade. E todas as perguntas que eles faziam era um questionário, eu respondia, eu interagia, eu nem sabia quem estava lá, quem era quem, mas no final desse dia, né, tinham umas 10 pessoas na mesa,
A moça que estava lá dentro falou assim, qual que é seu nome? A Fernanda, gerente nacional da rede de cinemas, está aqui, gostou muito da sua... Ela nem sabia, né, que eu era influenciadora e que eu estava me formando. Ela gostou muito da sua entrevista e queria te conhecer melhor. Foi assim que eu fechei minha primeira parceria paga com uma rede de cinemas conhecida, tem no Brasil todo, né, e fiquei durante quase 3 anos. Então, assim, as oportunidades, eu me estendi, mas a pergunta aqui, eu acho que toda oportunidade a gente fica às vezes pensando assim, não, mas ali, hoje não. E é através dessa busca, né, de amar o que você faz e procurar oportunidades que você vai achar novas oportunidades. E de acreditar 100%, né? Sim. Que eu falo que se você acreditar 99%, já não dá certo. Você tem que acreditar 100%. Com 99% de certeza que vai dar tudo errado, mas 100% de certeza que vai dar tudo certo, que você ama o que você faz. Então, essa matemática, ela funciona assim. E empreender é ser ousado, né? Você tem que ter ousadia e não pode ter medo. Sim. E se tiver medo, vai com medo mesmo. Faz a posição de Mulher Maravilha. Vocês estão lembrados, né? Boa noite, a paz a todos. Eu sou Helena e não parece, né? Mas eu tenho 47 anos. Então, Parece mesmo. Eu acho que a minha fase foi um pouquinho diferente, assim, da Amanda, até de onde eu venho, né? Então, assim, para mim, eu tive que atropelar e buscar a oportunidade, né? Então, assim, eu sou filha de nordestino, analfabeto, eu estudei até a 8ª série, porque, assim, meu pai achava que, como ele estudou até o 3º ano, 8ª já estava bom, sabe? Então, assim, desde quando eu me conheço por gente, eu sou vendedora, eu sou empreendedora. Meu pai tinha uma pequena mercearia e eu servia, né, no balcão. Vendia pano de prato, já vendi de porta em porta, aqueles bichos de pelúcia, tudo que vocês possam imaginar. Então, eu já fiz de tudo, mas você perguntou o que gera a credibilidade, o comportamento, veio da minha essência. Então, quando hoje, é bonito a gente falar, né? Hoje, olha, a Amanda é influencer, só ela sabe o que ela já passou. A Helena, diretora franqueada das Óticas Diniz. Só eu e minha família, né? Nós sabemos de onde eu vim, quem eu sou. Quando nós nascemos, nós somos assim, eu era conhecida, ó, Helena, filha né, do fulano. Hoje não, hoje eu ganhei um sobrenome, eu sou Helena das Óticas Diniz. Então, assim, esse comportamento, no meu caso, por mais que eu venha de uma família muito humilde, o maior legado que eu tenho, que meu pai me deixou, foi, assim, o caráter. Eu nunca vi o meu pai mentir. E, assim, tudo ele me direcionou numa época muito diferente, né, do que nós estamos hoje. Mas, assim, eu só agradeço a Deus pela família, né, pelo pai que eu tive. E o 100% que você falou, Natália, eu acho muito importante, porque igual ela falou do começo, a gente é muito desacreditado, principalmente antes de você ter resultado, ninguém acredita em você. E se você não acreditar, assim, quando eu decidi, falei, preciso da ajuda de vocês, e eu trabalhava muito, meu pai e minha mãe ficou assim, ai, mas todo mundo... E eu louca, eu corri atrás justamente para mostrar esse resultado e dar aquela amenizada e falar assim, confia, porque eu acredito muito, a gente quer fazer, principalmente as pessoas que a gente mais ama, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque eles amam, mas às vezes a gente tem que acreditar mesmo, arregaçar as mangas e ter ousadia. A gente tem que honrar pai e mãe, mas nem sempre eles vão acreditar 100% nos nossos sonhos, né? Esse 100% quem tem que acreditar somos nós. E nós temos que fazer acontecer. Né, Carol? É isso mesmo. Natália, eu conto agora ou você conta mais tarde? Pode contar. Nós vamos ter interação do público, tá? E online também. Já vai preparando as perguntas. Uma dor que todo mundo pergunta, e eu recebi na minha caixinha do meu WhatsApp, quando eu perguntei para vários empreendedores, quem estava iniciando, o que eles esperam.
Como que vocês trazem o cliente para a loja de vocês? Hoje o meu segmento é no ramo da saúde, né? E o nosso maior desafio é conscientizar a saúde visual. Porque, diferentemente de quando você, no ramo da saúde, você tem uma dor, né, seja qual for, a pessoa quer, não importa o valor, ela quer tirar aquela dor. Já no caso da visão, ela é, né, bem devagarinho, vai dependendo da faixa etária. Então, assim, normalmente não existe uma dor. E, infelizmente, hoje as pessoas não dão tanta importância para a saúde visual. Então, hoje o nosso maior desafio e a minha maior dor é realmente conscientizar as pessoas, vender confiança, né? Porque eu não vendo óculos, eu vendo saúde visual. Então, essa hoje é a nossa maior dor, de poder conscientizar as pessoas que nós não somos vendedores. Eu sou uma consultora ótica. Quando você falou isso, né, é que você agrega valor, né, à sua imagem. E com esse desafio que nós recebemos, né, Natália, a gente começa a ler muito, entender como é que funciona. E eu li algo bastante interessante. Uma pessoa perguntou assim: como é que você vende marmita? Aí a pessoa respondeu: eu não vendo marmita, eu vendo um almoço de domingo, é uma união de família, é um sabor, uma memória afetiva. Eu sempre uso a analogia da Coca. A Coca nunca vendeu um refrigerante, a Coca vende uma mesa rodeada de familiares felizes, com aquele barulhinho. Tch. Sim. A gente liga emocionalmente tudo a gente liga com emoção. Então, quando a gente vai vender algo, a gente necessita atrelar o nosso produto a uma emoção. A Coca faz isso brilhantemente, a Apple faz isso brilhantemente, e isso é muito necessário. Eu acredito que isso que a Natália falou e que vocês falaram é muito importante, porque eu sempre trago isso também para as minhas redes sociais, da autoestima, do amor próprio, né? A Morana, ela vende isso, uma confiança. Quando eu conheci a Ana, minha sócia, a gente traz muita brincadeira, leveza e tenta se conectar ao máximo com o público. E quem conhece, eu sempre gosto de reforçar e contar um pouquinho da minha história, porque eu sofri muito bullying na escola. Então, assim, eu tinha tudo para dar errado, para desistir, mas quando a gente acredita e tem aquilo dentro do nosso coração, a gente quer, eu acredito que a gente quer não só mostrar para o mundo, mas para a gente que a gente é capaz. Então, através da minha história, eu mostro para várias mulheres, para várias meninas, para adolescentes também, que elas têm que acreditar no sonho, acreditar que o amor próprio cura, que o amor próprio cura qualquer dor, porque eu já passei por muitos desafios onde eu fui julgada e eu escolhi, ao invés de me esconder, ao invés de usar isso para fazer de vítima, usar isso como força para crescer. E Amanda, o nosso diferencial é ter o Senhor, né? Assim, exatamente. Quando nós temos o Senhor em nossa vida, eu estava até ouvindo o louvor que cantou, move montanhas e vai enchendo o nosso peito e nós vamos crescendo e nós vamos enfrentando qualquer problema, porque nós temos o Senhor à frente de tudo. E olha que interessante, eu ia fazer a minha primeira pergunta não era essa, eu mudei na hora. Que toda vez que as 2 vezes, né, que eu subi aqui, eu sempre peço antes para o Espírito Santo me colocar alguma coisa para eu ser boca, né, para eu perguntar o que ele quer que eu pergunte. Na verdade, se vocês observarem, eu fiz essa pergunta e aqui, escutando, eu compilei. Se vocês observarem, as duas, o comportamento, na verdade, é resiliência. Porque não tem como empreender se não for resiliente. A vida como empresário, ela requer isso como ponto básico, assim, principal. Porque pode dar tudo errado, pode ter problemas, pode tudo, né? Mesmo a gente seguindo princípios, isso pode acontecer, são processos, né? Até para a gente se tornar empresários melhores, pessoas melhores. Enfim, se vocês observarem,
o ponto foi exatamente a resiliência. E eu posso confirmar que, assim, uma das coisas que eu já falei, inclusive, sobre isso, é que eu cresci muito, né? Minha mãe e meu pai são pessoas de muita fé, então eu acredito que todos os desafios, com certeza, se não tivesse a presença de Deus, se não tivesse uma base forte, né, na fé, seria bem mais difícil. Agora eu vou te incluir também, Natália, para vocês três. Pega essa. Tráfego pago. A moda do momento. O que vocês têm para nos falar sobre isso? Porque eu também quero entender. Eu sou do marketing digital, mas eu sou do marketing digital total focado em Instagram, WhatsApp, em estratégias para ambos. Porém, entretanto, todavia, o dia que eu comecei a estudar tráfego pago, eu olhei e falei assim, não. É muito chato, gente, é muito chato. É muito difícil. E, assim, é muito necessário hoje, né? É uma maneira de você escalar seu negócio, chegar em pessoas que você não chegaria se não fosse por ele. Porém, eu delego 100% dessa função, realmente. E eu acredito que delegar nessa parte, porque às vezes você vai perder tempo com uma coisa que você não é nada bom. Então, é perca de tempo. Porque também, hoje em dia, a gente sabe o quanto é importante, né? Eu fiz meu trabalho de forma orgânica durante muito tempo, depois comecei a fazer alguns impulsionamentos no Instagram, mas hoje a gente sabe que o tráfego pago atinge e também ele nicha melhor, né? Então, procurar alguém que saiba trabalhar com isso. O meu esposo é um que adora estudar isso. Ele adora e pega fácil. Assim, eu sou da câmera mesmo, do vídeo, não me pode para ficar... No meu caso, toda essa parte, como é uma franquia e está em todos os estados, então é uma mídia nacional. Sim. Então nós fazemos as campanhas em todos os estados, normalmente são as mesmas. Eu tenho opção de não fazer, mas de não fazer a mesma, né? Mas eu não tenho opção de não fazer. Sim. Eu tenho que fazer alguma coisa, já é programado mensalmente. Vocês duas são donas de franquia. Acho que é até importante a gente colocar e a gente perguntar. Ser um franqueado é mais fácil, porque você já pega uma base, ou não? É tão difícil quão? Olha, eu acredito que a franquia traz muitas facilidades, né? Como ela falou, material pronto, números, eles sempre ajudam a gente a analisar tudo, né? Se o número está caindo ou não. Mas eu acho que muito importante também, eu e a Ana, minha sócia, não está aqui hoje, mas desde o começo, uma da visão empreendedora que nós duas tivemos, né, que nós tivemos quando a gente estava procurando algo para investir, era, quando apareceu a oportunidade e falaram, olha, então a gente estava procurando algo para investir, nós duas tínhamos vontade de empreender juntas. E quando a gente ficou sabendo, a gente conheceu as donas e a gente viu o quê? Que elas eram de Uberlândia, a gente visitou a loja, viu que não tinha produto, a rede social, que já era forte na época, era zero trabalhada. Tanto é que quando a gente assumiu a loja, eu acredito que o fato de trabalhar como influenciadora, lógico, que favoreceu, mas a gente cresceu no primeiro mês 80%. Então, eu acredito assim, que analisar essas falhas, porque hoje a gente tem várias campanhas nacionais, a gente trabalha com referências assim, grandes influenciadores e modelos conhecidos no Brasil todo, mas eu falo, o engajamento e o resultado que a gente tem, tanto quando eu, a Ana, com influenciadores locais, é muito diferente, porque as pessoas se conectam mais com quem está perto. Então, você pode ter uma referência nacional ali divulgando a loja, mas no dia a dia, nos bastidores, as pessoas querem ver a realidade daquelas pessoas que elas mais acompanham. A conversão de influenciadores macro é sempre menor, porque pessoas se conectam com pessoas. Então, eu sempre vou me conectar com alguém que é mais próximo a mim, que parece mais com o meu estilo de vida, que está, enfim, né, com a mesma rotina. Então, a tendência é a conversão ser muito maior quando em pequenos influenciadores. Então, fica esse ponto. No meu caso, que o meu produto, né? O produto é diferente. Então, assim, quando eu vim para Uberaba, 10 anos atrás, a Ótica Diniz já existia aqui. Então, o diretor anterior, ele tinha 3 lojas na nossa cidade. E eu vim para cá para assumir sem nenhuma loja, porque a franquia tinha vindo e baixado as portas.
Então, aí, se você é um franqueado, você tem que seguir regras. No meu caso, né, de saúde visual, eu só posso trabalhar com marcas tanto de armações quanto de lentes homologadas para a saúde visual. Então, hoje, vocês, né, quem é usuário de óculos, deve saber que eu vou ali na esquina e você consegue achar um óculos, mas aquilo não é um óculos de procedência, né? As lentes não vão, a longo prazo, não vão fazer bem para a sua saúde visual. E aí, com isso, nós acabamos, eu como franqueada, que eu só posso vender esse produto, eu não posso cobrir um orçamento de uma pessoa que fala, tem uma lente ali de R$30. Então, o que aconteceu com o anterior? Quis fazer alguma coisa dessa maneira, mas a franquia soube. Então, assim, a gente tira por essa, que se você, qualquer coisa que você se dispõe a fazer, você tem que seguir as normas, as regras, e não é uma brincadeira, e nesse né? trabalho também você mostrar valor ao invés de preço, né? Porque algo da franquia, por exemplo, a gente também só pode vender os acessórios. Lembra da dor? Qual é a minha dor? É conscientizar isso. Então, hoje, até nessa questão do For Business, que a gente está falando, eu falei um exemplo de produto, mas quando a gente fala de marketing, uma foto, por exemplo, eu não posso usar a mesma foto da campanha desse mês, que aquela modelo tem um contrato só até o dia 31. Se em agosto, no meu Instagram, eu estiver utilizando, repostando aquilo, eu posso ter um problema. Então, assim, tem muita, né, coisinha que tem uma regras empresa, que, às vezes, travam e outras que ajudam também, né? E para a gente começar a abrir para o público, pegando o gancho, como é que vocês trabalham a questão? É melhor trabalhar com demanda de produtos ou com estoque? Olha, eu tenho o exemplo do começo. Hoje a gente analisa muito isso, que assim, quando a gente trabalha com estoque maior, principalmente o meu segmento, que é semijoias, quanto mais produtos e variedade a gente tem, mais a gente vende. Então, assim, tem também quantidade, então a gente trabalha esse diferencial de franquias também, que você encontra no Brasil todo, você também troca no Brasil todo, e aí a gente tem também aquela questão, quando a pessoa fala, é semijoia, eu encontro ali em outro lugar, mas o banho, né, da Morana é nobre, a gente tem 3 meses de assistência, a gente tem garantia da peça, então a gente dá toda uma assistência que uma franquia auxilia, então isso é um grande diferencial. No meu caso, o estoque, ele é bem difícil porque hoje você tem uma armação, é como um sapato. Cada pessoa tem um tamanho de DNP, de rosto, então tem várias cores. Então, nós temos, no caso de armação, no caso de lente, a lente ela é fabricada para cada pessoa. Então, quando você vai numa ótica, realmente, a sua lente ela vai ser fabricada de acordo com a sua pupila, com a altura de pupila, com a distância da armação para o seu centro óptico. Então, não é um produto que eu chego lá e coloco na armação. Como chega cliente e fala assim, eu quero um óculos com 2 graus. Não existe isso, né? Isso a gente encontra, então, é individual para cada pessoa. Perfeito. Quero ouvir as perguntas. Queremos, na verdade, ouvir as perguntas. Vamos lá? Alguém? Ele levantou a mão, olha lá, ó. Ele usa óculos. É o momento, gente. Vamos perguntar. A Jéssica, ela está aqui com as perguntas online. Eu quero fazer uma pergunta. Posso? Vocês falaram muito a respeito da franquia, né? Então, por exemplo, essa pergunta é para você, Natália. Eu ouvi que você está com uma linha de produtos, né? Que é uma linha nova. Eu queria entender, porque você tem uma moda circular, né? E agora você tem uma linha inovadora. Essa linha,
você, por exemplo, está trazendo de uma franquia ou você vai franqueá-la? E se, como que se dá esse processo? Tendo em vista que você é uma linha de produtos, né? O delas, por exemplo, é diversificada, é uma questão nacional já, tem toda uma mídia pronta. Mas e no seu caso? Como é que você... Estou dizendo assim, porque, por exemplo, eu também tenho alguns produtos, a Thaísa tem os produtos dela que são específicos da Thaísa marcado. Então, como que isso poderia ser para a gente que queira começar a pensar num processo de franquias? Inclusive para virar outras franquias, né? Não trazermos franquias. Sim, assim, desde o início, desde quando eu comecei quando eu abri a Circular, eu observava, eu recebia muitas peças de luxo, de altos valores, que as pessoas não sabiam limpar. Como a bolsa era muito cara, eles tinham medo, obviamente, de limpar com qualquer produto. Percebi uma dor. Na verdade, ter um negócio é resolver um problema. Se a gente entender isso, a gente já tem metade do negócio. Então, eu queria resolver um problema. Percebi que nenhum brechó do país tinha uma linha de produtos para peças de luxo. Vendemos peças de luxo, mas não temos como mantê-las bonitas. Então, isso já era uma bela de uma dor. Encontrei uma empresa no Sul que fazia produtos. Fizemos alguns testes, porque realmente o couro e o canva de peças de luxo são diferentes, de fato. Então, eles têm que ter um tratamento diferente. Após a gente fazer vários testes, a gente conseguiu perceber que a linha... E a gente fez assim de todos os produtos. Hoje a gente tem o Limpa, o Renova, que é o hidratante. A gente tem o Mousse, que vai remover riscos e quinas de bolsas, né, que principalmente o Louis Vuitton dá muita quina, a Prada. A gente tinha outra coisa que acontecia demais, gente. Desculpa, assim, YouTube, perdão. Mas a gente recebia cada bolsa fedida, que só por Deus. E aí eu percebi que as pessoas não sabiam como que tirava, né, o odor de guardado, porque a peça, eu recebo peça com 40 anos, viu, gente? 30, 20. Então, assim, a pessoa que está ali deixou e ficou. Então, a gente desenvolveu também o Odor Fresh e o protetor, que é o impermeabilizante, que é outra coisa que a gente recebia muito, peças manchadas. A pessoa saía, ia numa festa, deixava cair, manchava a bolsa, um horror. Então, a gente desenvolveu, junto com essa fábrica, né, no Sul, fizemos a primeira linha e patenteamos. A linha é nossa. Então, eu já tenho a patente tanto da Shop Circular. Shop Circular é uma marca registrada. Inclusive, ninguém pode nem usar o Circular no nome, só a minha marca. E o produto também, só eu que posso comercializar no Brasil. Obrigada. Imagina. Nath, nós abrimos ao público, mas já está encerrando esse período. Está uma delícia. Eu acho que a gente poderia passar a noite inteira aqui, né? As meninas vão estar aqui disponíveis no final do evento. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar, elas estão totalmente disponíveis, né? Vai ser uma delícia, uma troca de momento de conexão, de conhecimento. Você não vai fazer ninguém levantar e fazer a pose, não, né? Não, hoje não. Não, pelo amor de Deus. Então, eu já vou sair de fininho, já. Mas se vocês quiserem fazer a pose da Mulher Maravilha... Não quer, né, gente? Não, ninguém quer. Obrigada. Obrigada, meninas. Obrigada, gente. Se você que é empresário, empreendedor, que está começando agora, nos procura para trazer a sua história. Se você tem uma história inovadora, uma história de sucesso, está eu, a Natália, a nossa equipe do For Business totalmente preparada para receber vocês. Hoje nós estamos com o pessoal. Levanta aqui a nossa equipe para eles te identificarem. Rejane, a Sara, nós temos influencers digitais, nós temos o Luiz de TI, a esposa dele, a Thaísa, o pastor Mateus. Então, vocês podem nos procurar para a gente trazer a sua história, para nós contarmos e espalhar e prosperar na vida das pessoas, porque prosperidade não é só recurso financeiro. Prosperar é trazer um crescimento para as pessoas e nós somos a conexão para isso.